Muito bem, foi ali nosso momento de treino, você inclusive só te prepara para apresentar coisa de bom interesse. Você falou coisa de bom interesse porque você fala de terceiro cimeira internacional, e ele é lusófono, sobre liderança. Não está falando sobre liderança, mas no conche aspectos que define liderança, no conche, cozer, que pode ser potencialidade de um alguém preparado para liderar, e sobretudo numa conjuntura onde que todo o país, todas as organizações, todo o projeto também se engrena novamente nessa situação quase pós-Covid. Então, quando é assim, tudo skills, toda habilidade que no poder tem e competência é importante. E Cabo Verde está a acolher esse terceiro cimeira numa oportunidade também interessante, porque o embaixador permanente faz questão de tentar mobilizar ao máximo possível que esse cimeira acontecesse ali na Cabo Verde. Por isso, te agradeço também a disponibilidade do senhor embaixador permanente, que é Pedro Mendes, que está ali conosco nessa conversa. E a cimeira de liderança, cimeira lusófona de liderança, acontece a partir de segunda-feira até sexta, não é? É semana que está bem. E é uma oportunidade só para especialistas, só para técnicos e pessoas ligadas à liderança, ou é uma oportunidade para tudo quem é que crê, por exemplo, eventualmente, ganha competência ou ganha alguma habilidade em liderança. Bom dia, mais uma vez. Antes de mais, bom dia, muito obrigado por este convite e pela possibilidade que eu tenho de falar mais sobre a Cimeira Lusófona de liderança e explicar também a sua aplicabilidade. De facto, a liderança é a palavra-chave no mundo em que nós vivemos. Ela é aplicável a todas as áreas da vida do cotidiano, ou seja, os pais em casa têm algumas dificuldades em liderar os processos pedagógicos e educativos. Se não for pela via da autoridade, não conseguem gerir a família ou os filhos. Teoricamente seria assim no passado, nós acreditamos que hoje a liderança tem outros pressupostos e tem outros modelos. Isto foi precisamente uma das razões pelas quais nós decidimos escolher e propor que fosse Cabo Verde. Porquê? Essencialmente por três razões que nós consideramos muito importantes. Uma delas, Cabo Verde, em termos internacionais, tem um impacto muito positivo. As pessoas têm a percepção de que é um país que tenta levar, no fundo, os seus objetivos como modelos de liderança participativa e democrática. E nós, pela análise que fazemos, este estilo de liderança é aplicável a instituições públicas, é aplicável a instituições privadas, instituições académicas. Essa foi a nossa primeira razão. A segunda razão tem a ver com os grandes líderes de Cabo Verde e com o impacto que esses grandes líderes têm, no fundo, no mundo em termos globais. São inequívocas as provas de pessoas da diáspora de Cabo Verde que são muito bem sucedidas em vários países fora de Cabo Verde. E que às vezes até está para ser despercebido na nossa realidade cabo-verdiana, às vezes. Sim, que nós em Cabo Verde ficamos a saber que aquela pessoa é um bom líder, mas não identificamos à partida que era cabo-verdiano. Isto para nós é um ponto importante. Se isto acontece, é porque Cabo Verde tem algo de especial, que faz com que as pessoas consigam liderar outras pessoas. Isso foi, no fundo, a segunda razão. E a terceira razão tem a ver com o facto de Cabo Verde, enquanto sociedade, ser um país sempre aberto para a mudança, porque, no fundo, a mudança hoje faz-se de gestão diária de uma série de coisas que se alteram e nós vamos tendo que nos adaptar e vamos tendo a necessidade de criar novos modelos de gestão no futuro, novos modelos de liderança no futuro, e Cabo Verde é uma sociedade aberta, está sempre pronta para a mudança, está sempre pronta para ouvir, está sempre pronta para analisar aquilo que são as boas práticas internacionais e está sempre pronta para tentar incorporar aquilo que é de bom e que se faz lá fora, mas à maneira de Cabo Verde e dentro do registro de Cabo Verde. Foram, no fundo, estas três razões que nos levaram a optar por Cabo Verde. Mas qual seria o objetivo de toda esta cimeira para agora em Cabo Verde? Nós pretendemos mudar as lideranças da lusofonia com base em grandes líderes lusófonos. Os nossos grandes objetivos passam, em primeiro lugar, por partilhar boas práticas de liderança na lusofonia, aproximar líderes carismáticos têm uma idade um pouquinho mais avançada, de líderes mais jovens que necessitam de aparecer, necessitam de se desenvolver, porque eles é que vão garantir, no fundo, a continuidade destas lideranças no futuro. Queremos também desenvolver um networking altamente qualificado de liderança no âmbito da lusofonia e queremos, acima de tudo, gritar, dizer ao mundo que se a comunidade lusófona estiver unida, se for compacta, nós vamos ter uma importante
importante palavra a dizer neste cenário pós-Covid e neste infeliz cenário de pós-guerra. Se nós estivermos unidos, nós vamos ser um mercado verdadeiramente interessante e eu creio que nós vamos liderar importantes processos no futuro. É este o grande pressuposto da Cimeira Lusófona de Liderança. No início, o Dr. Caba fala sobre transversalidade de liderança. Ele é transversal a toda a área social e a todo detalhe da vida do ser humano. Entretanto, hoje em dia está a falar da liderança empresarial, liderança nos negócios, liderança na vida económica e financeira. E esse Cimeira tem como objetivo estriba em qual dos setores da liderança. E é uma liderança mais na perspectiva interventiva social ou ele é mais da dinâmica económica, financeira e desenvolvimento de um país? A Cimeira Lusófona de Liderança em 2022, na minha opinião e pelos registros que nós temos em termos das pessoas que vão participar, das mensagens que nós pretendemos transmitir, dos painéis que vamos ter, vai ser a mais transversal de todas. Se nós pegarmos aqui na amostra de Cabo Verde, de quem vai estar presente na Cimeira, nós vamos ter líderes que são líderes de instituições públicas. O grande keynote speaker, a grande figura da Cimeira de 2022 vai ser o Sr. Presidente da República de Cabo Verde. Nós vamos ter intervenientes, ou seja, pessoas que vão fazer, no fundo, as suas intervenções e que são líderes de instituições privadas. Temos também pessoas que estão na área pública, mas não governamental. Vamos ter pessoas da televisão de Cabo Verde, vamos ter pessoas da rádio de Cabo Verde, vamos ter pessoas das universidades de Cabo Verde, vamos ter um grupo de jovens líderes de Cabo Verde que vai fazer a sua intervenção com muita honra para a organização da Cimeira Lusófona de Liderança. Isto porquê? Porque nós partimos do pressuposto que a liderança é transversal a todas as áreas da sociedade e nós queremos ter o registro, a opinião e, no fundo, o pressuposto de registro dessa mesma opinião das mais variadas áreas da sociedade de Cabo Verde e das mais variadas áreas da sociedade da lusofonia. E quem que será aquele grande beneficiado desse tipo de cimeira? É pessoas, desde o cidadão comum, cidadão anónimo, ou figuras de destaque, por exemplo, de liderança nacional? Eu creio que esta cimeira vai ser útil para quem está na gestão das organizações e para quem ambiciona ser líder dentro da lusofonia. A sua transversalidade faz com que, na nossa opinião, nós vamos conectar três segmentos muito importantes. Tal como eu disse há pouco, o segmento das pessoas mais velhas que, quando nasceram, não tinham internet, não tinham ferramentas tecnológicas, não tinham ferramentas de digitalização, e esta cimeira tem componentes que vão ajudar, no fundo, essas pessoas. Nós queremos conectar também os líderes mais jovens que têm uma panóplia de ferramentas tecnológicas, uma panóplia de ferramentas digitais, nasceram com a internet, não conseguem viver sem estas tecnologias, mas não têm experiência de perceberem o que é que provavelmente vai acontecer a seguir e também não têm a experiência de como é que nós nos podemos relacionar de forma mais próxima com pessoas em termos presenciais. E queremos conectar também um conjunto de gerações intermédias que vivem no limbo entre as gerações mais velhas, que adotavam modelos de liderança muito exigentes e muito ditatoriais, por assim dizer, e que têm que lidar com este segmento e, simultaneamente, têm que gerir pessoas que estão no polo oposto no âmbito da digitalização e que todos os dias têm grandes desafios. Então nós queremos que esta cimeira possa, no fundo, tocar estes três pontos importantes, estes três polos geracionais muito importantes. O senhor embaixador já está a viver em Cabo Verde há um bom tempo. Poderia dizer qual é, em Cabo Verde, o que é que analisa como um setor que possa exigir este trâmite entre aqueles que já foram e a nova liderança? Bom, eu, pela experiência que tenho de Cabo Verde, eu não identificaria um setor, eu identificaria um pressuposto importante na minha ótica, que é a necessária maior abertura de Cabo Verde ao mundo, ou seja, nós estamos, do ponto de vista da nossa localização geográfica, nós estamos numa localização quase perfeita para vários países, no âmbito da lusofonia e mesmo fora da lusofonia, e eu creio que a grande mais-valia da liderança no futuro tem a ver com a criação de competências, com a criação de conhecimentos para que Cabo Verde possa ser mais internacional, ou seja, que as pessoas de Cabo Verde possam
liderar equipas multidisciplinares que possam estar localizadas em vários países, que as pessoas de Cabo Verde possam liderar projetos de empresas multinacionais que, no fundo, identifiquem Cabo Verde como um local de produção no futuro, como um local de distribuição no futuro, como um local de transição entre um país que está longe do continente africano e que possa identificar Cabo Verde como o local certo para depois se poderem internacionalizar para esse continente africano. Ou seja, nós achamos que, que não estamos a falar de um setor em concreto, possamos estar a falar de um objetivo futuro em concreto. De que forma que alguém pode participar nessa cimeira? Havia inscrições, convites particulares? Como é que pode ser feita essa participação nessa cimeira na São Vicente? Bom, esta cimeira nasceu de um pressuposto nobre e nós não queremos fazer de outra forma. 100% gratuito, plataformas abertas para inscrição através Portanto, é um modelo híbrido? É um modelo híbrido. Mesmo os registros presenciais que nós vamos ter aqui em Cabo Verde serão transmitidos 100% online. Portanto, as pessoas poderão assistir em todos os países da lusofonia, fora dos países da lusofonia, a esta cimeira. Basta registarem-se em www.cimeiralusofonadeliderança.com. Terão acesso depois às nossas plataformas entre o dia 14 e o dia 18. Poderão assistir à entrevista que vai ocorrer na sexta-feira com o Sr. Presidente da República de Cabo Verde. Poderão assistir a todas as intervenções que vão ocorrer durante a semana. Os painéis são adaptados ao mundo que nós estamos a viver agora. Saímos do Covid, então no primeiro dia vamos falar de saúde e bem-estar nas organizações, ou seja, nós ainda não sabemos muito bem o impacto que aquele cenário de confinamento poderá trazer às pessoas no futuro e queremos antecipar um conjunto de soluções. Vamos ter também pessoas e cultura organizacional, porque a partir do momento em que as pessoas passaram a trabalhar com máquinas e a lidar mais com os fatores de digitalização, perderam um pouquinho a sua componente de socialização e, portanto, é muito importante este ângulo. Depois, vamos falar de transição digital, é inevitável e nós queremos, no fundo, auxiliar e também suportar os processos de transformação digital na lusofonia e vamos falar de formação e aprendizagem nas organizações, não é? Dentro do pressuposto que enquanto que na Idade Média uma pessoa para ter formação e conhecimento para exercer uma profissão fazia uma licenciatura e depois à partida tinha a garantia de que aqueles conhecimentos eram suficientes para 30 ou 40 anos. Hoje em dia já não. E hoje em dia já não. Portanto, nós acreditamos que as próprias empresas devem ser dinamizadoras de cursos de curta duração, que significam que em poucas horas eu sei fazer uma nova tarefa. Pelo menos para garantir uma pessoa que tem competência melhorada numa área bem específica, mas que tem utilidade imediata nesse emprego. Sim, muito mais curto, muito mais intenso e com aplicabilidade imediata a um conjunto de tarefas, a um conjunto de funções, a um conjunto de objetivos. Muito bem, doutor, eu te agradeço por estar ali conosco nesta hora da manhã. O tempo é sempre curto, nunca chega para falarmos de tudo, mas rapidamente, o que é aquele grande apelo para pessoas que têm aspirações de liderança ou pessoas que podem ter vocação, mas que nunca têm uma orientação vocacional para perceber que, naturalmente, pode estar à frente, liderando, às vezes, pela via da afinidade e de respeito e para ser forma humana de lidar com pessoas? Bom, eu diria que há dois grandes entendimentos sobre a área de liderança. Uma delas é nós acreditarmos que a liderança é um ato inato, que já nasce connosco. Ou seja, isto seria redutor, porque partimos do princípio que, à partida, íamos ter um conjunto de pessoas que eram líderes. Ou nasciam líderes ou não. Ou não. Eu creio que é uma perspectiva que nós hoje entendemos que é errada. A liderança treina-se, a liderança conquista-se, e há uma máxima muito importante que eu tenho da minha experiência pessoal e profissional e que nós, no fundo, somos adeptos na Cimeira Lusófona de liderança, é que as pessoas que nunca souberam ser lideradas nunca poderão ser bons líderes no futuro. E esta cimeira pretende ajudar precisamente a conectar as pessoas que hoje não são líderes, que têm a ambição de ser líderes no futuro e queremos ajudá-las a saberem de que forma é que poderão percorrer esse caminho para poderem ser os líderes do futuro. Muito bem. Então, fica ali esses tópicos que podem ajudar ou entender a importância desse tipo de cimeira e você pode acompanhar, basta entrar na sua página oficial, Cimeira, terceira edição da Cimeira Lusófona de Liderança, para com estudo plataformas disponível para acompanhar de dia 14 a 18, tudo o que é a Cimeira a partir de São Vicente Mindelo.